Fala aí pessoal, neste vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é um processo de criação de uma biblioteca de componentes em React que a gente vê muito por aí. Tem um Material Design, tem um Chakra, entre outros, mas pode ser que na sua vida surja a necessidade de você criar a sua própria biblioteca de componentes, principalmente para a sua empresa que está querendo criar um design system, quer ter seus próprios componentes com as suas estilizações, e é bem interessante o processo disso aí. E com isso, vamos logo colocar a mão na massa. A gente cria um package.json, coloca um nome qualquer, React Component Library, uma descrição e uma versão que, caso você queira publicar no NPM, ou quando você for utilizar como dependência, essa versão é bem importante. Então vamos colocar aqui e uma licença. Já como dependências, a gente vai ter uma série de caras no meio aí, que vai ser o rollup, que vai ser o cara responsável por gerar um código final transpilado para o jeito certinho para ser consumido pelos pacotes, pelos projetos que vão utilizar. E o rollup ele tem alguns diferenciais, que ele consegue lidar com múltiplas entradas e múltiplas saídas. E aí com isso ele se torna um cara bastante usado para ser criado essas dependências. Vamos ter o rollup e vamos ter o TypeScript. O Node que eu estou usando é o 16, mas você pode utilizar o 18 ou a versão que for. Vamos querer também o React. E por enquanto eu acredito que é isso. Já a instalação do React em si, para a gente utilizar aqui, a gente vai apontar ele como um peer dependency, que aí o cara que estiver usando a gente, ele vai ter que ter instalado o React à parte lá por ele lá, para não ter dois Reacts no mesmo projeto, e sim utilizar um só. E aí com isso a gente vem save peer React, e por enquanto de instalação é isso aí. E aí a gente gera o arquivo de configuração do TypeScript, que ele deu um errinho aqui, mas é normal, a gente recarrega aqui ele para. O que é que vamos mudar por aqui? A gente vai mudar o JSX para React JSX. Vamos trocar o módulo para ESNext, que é o módulo que os projetos de front-end estão mais utilizando. Module Resolution para Node. Que mais? Temos esse cara que é bem especial, que é o Declaration, que aí ele vai gerar, a gente vai gerar um arquivo final em JavaScript, mas não vai vir com as tipagens do TypeScript. E aí quem for utilizar vai ficar sem rumo, sem saber quais propriedades aquele componente pode receber. E aí a gente ativa esse carinha, que ele vai gerar os arquivos .d.ts. Mas para gerar esses .ds, a gente tem que colocar um diretório de saída, que a gente, se você definir outd, você pode definir um outd e um declaration d. Eu vou botar o outd por enquanto. Poderia ser dist, build, mas o que eu vejo por aí é utilizando a nomenclatura lib. E aí ele vai gerar lá, mas ele vai preservar o esquema de pastas de arquivos que tem o código fonte. Já o rollup não, ele vai gerar um arquivo só de saída. Então
para gerar tudo certinho, eu vou colocar tudo dentro de uma pasta chamada types e utilizar um carinha para pegar todos aqueles tipos e colocar também num arquivo só. Ok, por enquanto por aqui é isso. Você pode também ativar uns type checking, tudo mais. E ok, vamos criar aqui a pasta source. Vamos criar, por exemplo, uma pastinha chamada button. Podemos criar outra pastinha chamada accordion. Agora não lembro qual é o nome certinho. Mas vamos atacar o botão primeiro. E aí, para a estilização, o Rollup ele tem uma parada que se chama plugins. Que aí nesses plugins a gente vai adicionar um TypeScript, vai adicionar um cara para juntar todas as nossas tipagens em um só. E tem um plugin também que é o Post CSS Rollup, que aí esse Post CSS ele nos dá algumas ferramentas para trabalhar com o Post CSS em si, que aí a gente vai trabalhar os módulos de CSS para isso. Ok? Então eu vou instalar o Post CSS e o Rollup plugin Post CSS. E o interessante é que esse Post CSS também ele permite a inserção de plugins, que nesse caso ele pode colocar também um SAS, um LES e tudo mais para poder expandir mais os horizontes que a gente pode fazer com o CSS. E aí ele permite aqui tudo mais, ok. Configuramos o TypeScript, vamos configurar o rollup.config.mjs. Ele pede que especifique se é MJS ou CJS. E aqui a gente vai exportar. Se você tem só uma única entrada, você pode exportar apenas um objeto. Mas se você tem múltiplas entradas, aí você pode exportar um array. E aí a primeira entrada que eu vou ter é o src index.ts. Já de saída, a gente pode exportar vários, como o S5, o S6 e por aí vai. Eu vou exportar apenas um carinha que tem lib e o formato de ESModules. Pronto. Que isso aqui, pelos meus testes, também é opcional. Já nesse cara, ele vai jogar um monte de erro, porque primeiro meu código é TypeScript, então eu preciso de um plugin que trate sobre o TypeScript. E também tem a parte do Post CSS, que segundo aqui é este cara. E eu coloco ele aqui e ativo o CSS Modules. Isso aí. E tem toda a documentação aqui e tudo mais. Ok. E aí tem o Rollup. E aí o Rollup ele tem uns plugins feitos por ele mesmo, que aí utiliza esse prefixo aqui. Então, Rollup TypeScript não foi, mas aí eu vou na minha colinha aqui embaixo e acho ele. Opa, aqui, plugin TypeScript, e aí todos que forem do próprio Rollup ele vai ter esse começo aqui. Então instalo ele e eu percebi que eu instalei o Post CSS como uma dependência normal, né? Mas aí ele é uma dependência de desenvolvimento. E aí eu
Instalo também esse cara. Ok, tudo certinho. Já aqui eu o importo. Exportar o TypeScript. Posso colocar antes aqui. Post CSS. E aqui a gente pode colocar algumas configurações do próprio TypeScript, como essas aqui, mas no meu caso não vou utilizar. Já outro carinha é este cara aqui, que ele vai me ajudar a lidar com essas classes de uma forma mais organizada. E aí eu vou instalar ele como dependência normal. E aí, instalando como dependência normal, ele vai emitir um errozinho que ele não está conseguindo lidar com isso aí. E aí, segundo a minha colinha aqui, nós temos que utilizar esse cara aqui para quando tiverem dependências. Node resolve e aqui Node resolve e por fim, segundo a minha colinha aqui, tem esse e tem por fim o último plugin, que é o DTS, que esse cara vai nos ajudar na parte da declaração de tipagens na saída. E esse cara novamente eu instalei como normal, que não deveria. Pronto. Ficando só este cara aqui como dependência. Ok, instalou aqui e vamos importar. Mas não colocamos aqui. A gente vai ver o que vai rolar aqui e eu vou mostrar a vocês. Então, eu crio um index.ts aqui, index.tsx, export interfunction button, que recebe alguma coisa e retorna um button qualquer. E aí, para incrementar isso aqui, podemos deixar assim por enquanto. Vamos exportar tudo que tem em button e ok. Então, npm run build, não criei scripts build, vai ser o comando rollup -c, que aí -c é que tem um arquivo de configuração personalizado. Não precisamos colocar o nome do arquivo, porque ele já pega esse nome aqui por padrão. E aqui o plugin do TypeScript está pedindo também esse tslib. Então, pronto. Rodando o build novamente, ele deu outro erro aqui, dizendo que não conseguiu encontrar esse cara aqui. Beleza. Aqui dentro a gente coloca outro parâmetro, que é esse external. O que é esse external? A gente vai colocar os nossos push dependencies, porque como esse dependência está no projeto acima, que é o projeto que está utilizando a gente, ele não consegue achar. E aí a gente vai colocar o React e o React JSX Runtime para ele meio que ignorar e acreditar que aquilo ali já vai ter em quem estiver usando. Então, colocando aqui, beleza, foi, gerou as tipagens e gerou um index aqui. Ok. Para melhorar isso aqui, a gente vai ter um button interface button props, que ele vai pegar todas as propriedades de
do botão HTML Attributes e HTML Button Element. E fora isso, ele vai ter cara chamado variante, que vai ser contained ou outlined, que seria um preenchido ou vazado. E aqui é opcional. Então, eu desestruturo button props, recebo variante colocando como padrão contained. Eu quero também class name e tudo que for de resto eu coloco aqui. Então, eu jogo tudo o resto dentro de button, coloco class name igual a clsx, importou aqui em cima, né? E abro aqui. Quando eu abro aqui, eu posso colocar um objeto, mas também posso colocar várias e várias coisas aqui. E o que for falso, ele vai tirando. E aí, eu vou colocar o que? Eu vou colocar o class name. Caso ele tenha informado, ele estenda aqui. E antes eu vou colocar a utilização do botão. Então eu crio styles.module.css, que a gente configurou aqui, ó, post css modules. Vamos ter um ponto button que vai ser cursor, vou trocar aqui para css, cursor pointer, background transparente, padding 0.5 rem, 1 rem, e acredito que é mais por aí. Border 1px solid transparente, e eu acho que é isso. E aí eu vou criar uma variante chamada contained, que vai ter o background preto, a cor branca, a cor aqui preto, só deixa sem cor, né? Cor branca, que preto, border color preto também. E aí o vazado seria outlined, transparente, não, transparente, borda preta e texto preto também. Eu acredito que é isso. Não sou tão bom com CSS, mas a gente se vira. Ok, class name. E aí eu vou ter import styles from styles.module.css. Então teria styles.button. E aqui a gente pode ter styles.contained. E aí ele vai colocar essa classe se a variante for igual a contained. Se ela for o outro, ele também. Aí tá ok, bota uma vírgula aqui. Ok, e aí ele tá dando outro erro aqui. Tá. A gente precisa criar um arquivo de declarações aqui, que todo arquivo que for module.css ele existe. Ok, parou de reclamar. Ponto button, tcharará, tchururu, beleza. Vamos
apagar a pasta lib e executar o build. Criou com sucesso, criou o index aqui, mas não criou o arquivo de tipagens correspondente. Criou esse aqui, mas esse é correspondente à árvore do src e não o do transpilado. E aqui entra o DTS na jogada, que aí a gente tem um input que é o src, que é o lib types index.d.ts e o output que é o arquivo que se chama lib index.d.ts. E os plugins que eu vou utilizar é o DTS aqui. Vírgula aqui. Ok, deu certo. E aí, criou as tipagens certinhas aqui para serem utilizadas. E aí, a gente criou aqui por nossa parte. Então, falta configurar o package.json para ele ser uma dependência. Que aí, se a gente for package.json no Google, a gente tem algumas coisinhas aqui que a gente já preencheu e outras não. Como, por exemplo, o main, que quando alguém importar a dependência, ele vai ter que ter um arquivo de entrada que é correspondente àquela importação. E qual é? É lib index.js. Tem alguma outra coisa? Tem files. Para ele não mandar o arquivo código-fonte que não é utilizado como dependência, a gente vai dizer que só é para deixar a pasta lib. Tem mais alguma outra coisa? Por enquanto não. E aí, a gente criou aqui, criou tudo. Sim, falta outra coisa que é do TypeScript. A gente criou o index.d.ts, mas da mesma forma que ele não consegue achar o arquivo de entrada quando importar, ele também não consegue achar o arquivo de tipagens. E isso aí está em TypeScript package.json types. E aí tem aqui na documentação, tem dizendo que a gente tem que adicionar esse types aqui. Então, onde é que está os meus tipos? Está em lib index.d.ts. E aí, eu acredito que é isso aqui. A gente resolveu possíveis problemas com dependências dentro, colocou dependências fora, colocou dependências apenas em desenvolvimento e configurou também para quando ele for importado. E aí você pode abrir o terminal, certo? Dar o npm publish. E aí eu lembro que quando eu dei esse npm publish, ele pediu duas coisas. Ele pediu o npm publish, o -- access, e colocar public para ser uma dependência pública, e antes disso ele pediu o npm login, que aí ele abrir o browser para fazer o login, conectar tudo com a minha conta lá. E aí eu não vou fazer isso porque eu demorei para apagar a dependência e eu não estou conseguindo apagar, mas isso aí é outro problema. Mas o pacote está aqui, e aí quando você quiser lançar uma nova versão, você altera isso aqui e dá o publish novamente. Então já depreciei aqui, mas aconteceu alguma coisa que não está rolando. E aí fica todo o histórico aqui e sucesso. Valeu!